Então vamos lá, vamos descobrir o verdadeiro sentido aqui agora de Mateus capítulo 17, versículo 6. Nós já lemos a narrativa do versículo 7, do 5 ao 7, e agora nós vamos ver o que realmente está escrito aqui, justamente o versículo 6 no original, tá? Como sempre, vamos usar a versão crítica de Tischendorf, tá? Sempre a gente vai deixar aqui no cantinho, Tischendorf, e o livro aqui, que é Mateus, certo? Capítulo 17, versículo número 6, ok? Então vamos ver o que realmente está escrito na versão grega de Tischendorf, o versículo expresso de Mateus capítulo 6. Vamos lá. Pronto. Agora nós temos aqui a expressão em grego. Kai akousantes oi matetai epesan eipi prosopton auton kai efobetesan esfodra. Ok? Efobetesan esfodra. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui, o que realmente aconteceu? Afinal de contas, pastor, caíram, se prostraram, o que aconteceu? Caiu ou se prostrou? Eu já expliquei para vocês já um pouquinho sobre isso daqui, mas nós vamos dissertar isso aqui. Além disso, além das demais explicações, nós vamos repassar novamente as mesmas coisas para ficarem bem fixados, ok? Nós temos o verbo aqui, ó, epesan. Nós temos o verbo epesan, está aqui, ó, certo? Qual é a raiz do verbo epesan? Qual é a raiz do verbo epesan? A raiz do verbo epesan é pípito. Então nós vamos escrever aqui, ó, pi, acento, acentuação, pipito, essa é a raiz. Como que eu descubro o verdadeiro sentido do verbo? A sua construção gramatical, ela se encontra aqui. Mas como se eu descubro se é cair ou se não é cair? Pela raiz. Nós pegamos a raiz do verbo. A raiz pípito significa cair. Pastor, quando que a raiz pípito ela é convergida em prostrar-se? Quando existir qualquer tipo de denotação de adoração, súplica, adoração, súplica, oração, ok? Adoração, súplica, oração e qualquer coisa nesse tipo de vertente aplicado, ó, a Deus, ao Eterno, ok? Qualquer denotação a Deus. Quando existir qualquer tipo de aplicação que exista um vocábulo em grego com esse tipo de denotação, aí sim, essa palavra aqui continua sempre sendo cair, mas ela é traduzida com o sentido de prostrar-se. Ok? Se não existir nenhum tipo de vocábulo que traz o sentido de adoração, súplica, oração, pedidos a Deus,
Eu não posso traduzir como prostrar-se. Isso é regra gramatical, isso é regra contextual, melhor dizendo. Eu não posso traduzir como prostrar-se e nem tampouco posso ter o sentido de prostrar-se, ok? Então a raiz da palavra épesan é pípeto. Só que aqui agora eu quero mostrar algumas coisinhas a mais para você aqui que você ainda não sabe. Algumas coisinhas a mais. Primeira coisa que você precisa guardar no seu coração. A raiz pípeto, tá? A raiz é pípeto. O que significa, pastor? Cair. Só que tem um detalhezinho. A palavra pípeto, ela é derivada de uma raiz hebraica. Que raiz é essa hebraica, pastor? É essa raizinha aqui, ó. É essa raiz. O que significa essa raiz em hebraico, pastor? Essa raiz em hebraico, ela tem... Vou fazer a transliteração dela. É isso daqui, ó. Na... ou... nafal. A raiz nafal está no tronco verbal kal, em hebraico. Depois eu vou explicar isso para vocês com um pouco mais de calma. Esse tronco verbal kal é voz ativa, certo? Ativa. O que significa a palavra nafal? Cair. A raiz hebraica, preste atenção, essa palavra em grego, ela é derivada desta raiz hebraica que é nafal, cuja o seu sentido é cair. Pastor, então é cair mesmo? Será que não? A gente pode ir para uma outra vertentezinha aqui, ó. Acadiano. Certo? Acadiano. Pastor, o que está escrito no acadiano? Primeiro, o hebraico, para vocês entenderem, o hebraico, ele é derivado do alfabeto fenício, que ele recebe influência do alfabeto fenício, mas ele é derivado do acadiano. Ele recebe fenício, ele recebe a mãe do hebraico, que é o acadiano. Então, como que eu faço um estudo etimológico? Eu preciso pegar o vocábulo, a construção gramatical do vocábulo, a raiz desse vocábulo, eu preciso saber da onde essa raiz veio e da onde ele foi originado. Ele foi originado do acadiano. E no acadiano nós temos a palavra nafalu. Se eu não me engano tem uma acentuaçãozinha aqui, mas é nafalu. A palavra nafalu, o seu sentido etimológico, que não tem mais para onde ir, é cair. Não tem o que discutir. Toda raiz pípeto sempre vai ser cair. As exceções vão ser sempre essas. Se existirem esse tipo de conotação aqui, ó, uma denotação de adoração, súplica, oração e um pedido a Deus, aí sim é prostrar-se. Caso contrário, se você não encontrar nenhum tipo de vocábulo na oração e nem no contexto que demonstra que eles adoraram a Deus, oraram a Deus, suplicaram a Deus, pediram a Deus, sempre vai ser cair. Por quê? Porque a raiz é pípeto, é cair. A sua origem vem de uma raiz hebraica, que é nafal, e a sua raiz etimológica vem do acadiano, que é nafalu. Então não tem o que discutir. Absolutamente não temos o que discutir. O sentido é absolutamente cair. Aqui a gente não está brincando de estudar, gente. Aqui a gente não está brincando, literalmente, de explicar coisas sem fundamentação. Nós somos até o acadiano para descobrir o verdadeiro sentido. Aqui a gente não está falando simplesmente de uma tradução, se é cair ou se é prostrar-se. Aqui eu não estou falando de uma conjectura, como eu já cansei de escutar um bocado de gente. Não, esse negócio de cair é pelo poder do diabo, esse negócio de cair é pelo poder de Satanás. Porque olha para você, cair para trás, quem joga é o diabo. Cair para frente é um sinal de reverência. Cair é um ato involuntário. Cair é um ato involuntário. Prostrar é um ato voluntário. Se nós voltássemos para o hebraico, aqui você vai ver no hebraico, vou só dar uma prévia para vocês aqui, no hebraico o que define a frase. Aqui nós temos a raiz, depois nós vamos ter os afixos aqui, ó. Certo? Os afixos que dão a aplicação gramatical do verbo na frase. No hebraico, para determinar quando cai, é nos troncos verbais. Para cair aqui não seria no tronco kal, seria no tronco rikpael. Aí a pessoa teria a distinção de cair e prostrar-se. Ou seja, tanto no grego como no hebraico existe diferença gramatical para expressar quando cai e quando se prostra. Aí vem um bocado de gente começar a conjecturar e falar um tanto de besteira, e falar um tanto de lixo, dizendo que não, pastor, fulano caiu. Ele caiu para frente sobre o seu rosto para denotar prostrar-se. Não existe, segundo a condição gramatical textual, e muito menos na regra do texto e do contexto, nenhum tipo de condição na gramática que explica que realmente o cidadão
cidadão se prostrou. Não existe, estude, pegue os 4 capítulos, já estou te desafiando, leia as 4 vertentes desse texto, as 3 vertentes desse texto que você encontra em Mateus, Lucas e Marcos, e a nota que Pedro dá. Nenhuma dessas notas traz nenhum tipo desse vocábulo aqui para poder expressar prostrar-se. Nenhum. Então, pastor, o que aconteceu? Ele caiu, o original está bem claro, não tem como fugir. O texto está correto, o texto está genuíno, o texto está literalmente denotando que eles caíram sobre o seu rosto em terra. Caíram no chão, não tem para onde cair, não tem como cair, ficar voando, nem levitando para nenhum lugar. Quem que vai cair? Será que o cidadão ele não tem condição de explicar o que é cair, que é prostrar-se? É lógico que tem. Então ele caiu, ele não se prostrou, ele caiu de cara no chão. Quem que quer cair de cara no chão, gente? Pelo amor de Deus. Foi isso que realmente aconteceu aqui. Aí, como já foi levantado muitas questões, eu quero só deixar algo bem claro aqui. Esfodra significa um grau de intensidade. Intensidade, certo? É um grau de intensidade. Certo? Esfodra traz esse sentido. A palavra efobetesan aqui, ela é traduzida como temor. Temor. A raiz de efobetesan, eu vou puxar ela pro cantinho de cá, bem aqui no cantinho, tá vendo? A raiz de efobetesan é phobos. Fóbio, melhor dizendo, desculpa. Tem um acentozinho aqui, tá dando pra ver aqui? A raiz é fóbio. Vou circular ela aqui para você conseguir enxergar. É fóbio. O que significa a palavra fóbio? Ela vem de uma raiz hebraica que significa medo, respeito e temor, que é a junção de medo e respeito. A construção gramatical de efobetesan traz o sentido de temor, que é medo por respeito da posição ou de uma pessoa. Nós fizemos a análise semântica, preste bastante atenção, nós fizemos a análise semântica do vocábulo efobetesan, nós fizemos a análise semântica do vocábulo efobetesan, da expressão efobetesan esfodra, nós fizemos toda a análise textual desses textos aqui. Então não tem o que discutir. Pastor, como fica a tradução correta dessa oração? Ela fica assim, E cai, ouvindo isso que? A voz. Os discípulos, os discípulos caíram. Os discípulos caíram sobre o seu rosto, E ouvindo isso, os discípulos caíram sobre o seu rosto. Eu vou puxar aqui para cima, tá? Para ficar bem clarinho para você poder enxergar. Caíram sobre o seu rosto. Você vai ver que algumas traduções vai ter um colchetezinho assim, em terra. Por quê? Porque isso não consta no texto original, mas cair é no chão. A palavra épisa, na sua raiz etimológica, traz o sentido de cair sobre. Cair sob. Não, é sobre mesmo. Cair sobre o chão. Então não tem outro lugar para cair. Cair é no chão, não tem outro ponto. Por isso que os tradutores colocam a palavra cair em terra, certo? Então fica, ouvindo isso os discípulos caíram sobre o seu rosto em terra, certo? Tomados de grande ou extremo, não tem problema, temor. Ou seja, não tem como mais o que brincar. O verbo é cair, a raiz é pípito, não tem o que fugir. Essa intensidade aqui, é para dizer que é extremo, é grande, é algo que dá intensidade. Esse vocábulozinho aqui, ele está dando uma intensidade, intensidade.
a esse outro vocábulo aqui, ó, para ficar mais fácil a gente não ficar falando muito de gramática, senão confunde muito. É só um grau de intensidade. O que? Eles ficaram com grande o quê? Com extremo o quê? Temor. É literalmente isso que está escrito aqui. Aqui não é medo. E aqui eles não caíram por medo. Isso é o que Mateus capítulo 17, versículo 6 está descrevendo literalmente nos originais. Eu estou abrindo para vocês o grego, estou mostrando por meio do Espírito Santo aqui fundamento, eu estou trazendo fundamento, estou usando uma versão de Tischendorf, que é a versão mais fiel, vou tornar a repetir sempre isso aqui nos textos para ficar bem claro. Não estamos brincando aqui de tentar tendenciar nada. Quem entende grego está vendo o que eu estou dizendo aqui, está vendo que eu não estou brincando. Eu estou rasgando e abrindo para vocês qual que é o verdadeiro sentido. Qual que é o verdadeiro sentido? Essa raiz fóbio aqui, ó, essa raiz fóbio, ela tem uma aplicação gramatical importante. O grego traz uma condição aqui na gramática de que todas as vezes que esse verbo aqui ele é aplicado para Deus, ele recebe uma condição de reverência, de respeito e de temor. Você entende? Então aqui não pode ser traduzido. Essa palavra, quando é aplicada para Deus, como a palavra efobetesan aqui, ó, está aplicada a uma voz que veio do Pai, do Eterno, veio de Deus. Por isso que aqui também um dos motivos é traduzido por temor, não é traduzido por medo. Porque esse temor é em base de reverência, de respeito a quem? A pessoa de Deus. Ao cenário de respeito que existe ali entre eles. É isso que nós encontramos em Mateus capítulo 17, versículo 6. Então, nós já observamos, segundo a tradução, a versão original, a versão em grego, que eles caíram pelo poder de Deus. O verbo epesan, nós já observamos, temos a raiz pípito, e essa raiz, ela denota cair. O sentido etimológico da raiz pípito é cair. Como nós já observamos, cair vem da raiz, epesan vem da raiz pípito. A raiz pípito vem de uma raiz hebraica, que é a raiz nafal. E a raiz hebraica, como nós já observamos, eu quero repetir uma vez mais, vem de uma raiz da mãe do dialeto. O hebraico vem de uma influência do fenício, do alfabeto fenício. E o alfabeto fenício e o hebraico vem do acadiano. E dentro do acadiano nós temos napalu. Nafalu significa literalmente cair. Então, fazendo um estudo, como nós já observamos, etimológico até a raiz, nós já observamos que é cair. Então não tem como contestar. Eles não se prostraram. Por que eles não se prostraram? Agora eu quero dizer uma vez mais de novo. Eles não se prostraram porque não existe nenhuma denotação. Absolutamente nenhum tipo de denotação de adoração dentro do texto. Eu estou fazendo questão de repetir de novo para que isso fique bem claro e bem objetivo, para que nem eu, nem você, nenhum tipo de pessoa ache que seja uma informação rápida. Não, eu estou fazendo questão de destacar uma vez mais essa mesma informação. Ou seja, aí nós ouvimos um bocado de indagação das pessoas dizendo: pastor, você não está entendendo, eles caíram por causa do medo, eles estavam tomados de medo, de grande medo. Afinal de contas, o que a palavra efobetesan significa? Que sentido de intensidade o esfodra dá? Que sentido? Sabe, não dá para simplesmente nós pegarmos e trazermos estudos simplesmente na tradução. Não dá para a gente pegar o texto, porque se a tradução está correta, então, por gentileza, eu tenho 5 traduções e 5 traduções com sentidos diferentes. Somente a tradução contemporânea que eu tenho aqui que vai trazer o sentido de medo. Se você observar, nós fizemos um estudo semântico da palavra efobetesan. Nós fizemos um sentido semântico da expressão efobetesan esfodra. E nós fizemos o sentido etimológico da raiz fóbio, que é a raiz de efobetesan. Para você prestar atenção, só para você conseguir me entender, o sentido da palavra fóbio, o sentido da palavra fóbio, ela traz a intenção de medo, porém aplicado a respeito. O sentido no texto é esse. Quando nós fizemos a análise hermenêutica dos 3 textos que nós encontramos em Marcos, Lucas e aqui em Mateus, você nota que no Evangelho segundo São Marcos, você vê que eles tiveram... no texto, na tradução, tá? Já vou falar do original. Eles tiveram medo de Elias e de Moisés e de Elias.
Nós já vemos em Lucas que eles tiveram medo da nuvem. E nós já vemos aqui em Mateus que eles tiveram medo da voz. Aí eu te pergunto, afinal de contas, eles tiveram medo de quem? Se afinal de contas, realmente, a palavra é medo e o sentido ali é medo e a aplicação gramatical traz o sentido de medo. Se a tradução medo está correta, segundo a tradução, por que então eles tiveram medo aqui da voz, lá eles tiveram medo da nuvem e depois eles tiveram medo de Moisés e Elias, ou Elias e Moisés? Porque em Mateus e em outras narrativas aqui você vê que muda só a ordem dos nomes que aparecem. O porquê que eles tiveram medo então? Na realidade, a tradução, infelizmente, ela não está tão fiel assim. O sentido da palavra fóbio é medo. Sempre vai ser medo. Mas a aplicação gramatical de ephobétesan não é simplesmente medo. É um medo com respeito. Como assim medo com respeito? Nós temos aqui no Brasil, nós temos literalmente no nosso dialeto uma palavra específica para isso. Nós temos uma palavra que denota literalmente o medo e respeito junto. Exemplo, nós temos um vocábulo específico para traduzir respeito e nós temos um vocábulo específico para traduzir medo. E nós temos um vocábulo específico para trazer o sentido de que eu estou com medo por causa do respeito de uma pessoa. Quando você está diante de um juiz de direito, você olha para ele, às vezes você sente medo, mas pela imponência da posição que ele se encontra. Hoje ele é um juiz de direito que, além de determinar leis, ele tem a condição de dar um rumo para a sua vida. Ele tem essa condição de fazer isso. Então acaba que nós temos temor do juiz. O que significa temor, pastor? Simples. Eu tenho medo mediante ao respeito pela posição que a pessoa se coloca. Pastor, mas está escrito medo lá. Será que está escrito medo lá mesmo? A palavra ephobétesan traz o sentido de temor. Se nós fizermos uma análise semântica, nós vamos descobrir que existem 14 evidências. 14 evidências da palavra ephobétesan. 14. E em todas as 14 evidências do Novo Testamento, todas elas na sua maior atestação traz o sentido de temor. Agora observe para você ver como foi feito essa análise semântica. Preste atenção. Em cada versículo, em cada atestação das 14 evidências, foram analisados em 5 traduções. Ou seja, a primeira evidência foi analisada em 5 traduções. E nas 5 traduções trouxeram a denotação, o sentido e a expressão de temor. E em cada uma das outras atestações foi trazendo também o sentido de temor. Somente uma atestação, preste bastante atenção, somente uma atestação, dentre essa atestação, em uma das traduções, foi traduzido como medo. O resto, em 13, preste atenção, em 13 atestações, com 5 traduções analisadas, foram atestados temor. E em uma tradução, e somente uma atestação nas traduções, foi traduzido como medo. Agora eu te pergunto, como que eu posso credibilizar uma única versão dizendo medo? Uma vez que nem nas traduções isso ganha respaldo, e muito menos no original. A palavra ephobétesan deve ser traduzida aqui no texto como temor. Por que é temor, pastor? Simples. Eles estavam em um ambiente de respeito. No capítulo 9 de Marcos, você observa que eles literalmente ali foram tomados eles foram possuídos de respeito. O original traz esse sentido. Eles foram atingidos, isso, obrigado, Espírito Santo. Eles foram atingidos, é isso que está escrito. Eles foram atingidos por temor. É isso que eles receberam ali. Eles foram atingidos por temor e não por medo, desculpa corrigindo. Eles foram atingidos por temor. É isso que está escrito ali, quando eles viram quem? Elias e Moisés. Agora eles estavam em um ambiente de respeito, por isso eles tiveram temor, medo mediante ao respeito. Eles estavam ali diante do representante da lei. Eles estavam ali diante do grande Moisés. Absolutamente diante do grande Moisés. E se você observar, você chega em Jerusalém hoje, os nomes que são ícones daquela época é Elias e Moisés. Você tem Elias, um homem que não tem história. De repente aparece um homem dotado de uma poderosa unção, em um nível de glória, dizendo, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Elias ganhou um respeito absurdo. Ele foi o representante dos profetas. Então nós estávamos em um ambiente totalmente de respeito, imaginem.
O representante da lei aparece. O grande Moisés aparece. Nós encontramos com o grande profeta Elias. Aquele que orou em menos de 1 minuto e meio e fogo desceu do céu, consumindo todo aquele holocausto e mostrando que Deus é Deus muito maior do que Baal. O grande profeta Elias aparece ali. E o grande ícone da lei também ali. Só que além disso, ali nós não temos o representante da graça. Nós não temos o representante do reino. Nós temos o Rei Jesus ali. Nós temos o dono da aplicação da graça ali. E mais uma coisinha muito importante. Ele estava mostrando a sua natureza, preste atenção, divina. E Jesus começou a se transfigurar. Ele começou a se transfigurar. Ele começou pela primeira vez mostrar a sua natureza divina diante deles. Agora eu te pergunto, eles não estavam em um ambiente de respeito? Eles não estavam em um ambiente de respeito? E para finalizar, uma nuvem luminosa os envolve, os cobre. E como sombra, como aconteceu com Maria, quando a sombra do Onipotente a cobriu, essa expressão traz que aquela nuvem cobriram eles ali por causa da glória. Jesus realmente se transfigurou em glória ali. Você consegue entender isso? Ele literalmente se transfigurou em glória. E naquele exato momento, preste bastante atenção, naquele exato momento, da nuvem luminosa sai a voz do Pai, sai a voz do Eterno. Agora eu te pergunto, eles não estão em um ambiente de respeito? O Pai está falando, o Filho está mostrando a sua glória em transfiguração. O representante da lei, ele se manifesta em glória, como diz Lucas. O representante dos profetas está ali. Agora você tem Pedro, Tiago e João, que aquilo não era comum para eles. Não era qualquer hora que eles viam Moisés, Elias, Jesus e o Pai falando não. Eles são atingidos por um respeito absurdo. De repente uma nuvem luminosa começa a se manifestar. Aquilo traz um respeito dentro deles, porque eles estavam acostumados a verem nuvens. Eles tinham toda a história da Shekhinah, que era a nuvem da glória de Deus. Quem que não se lembra de 2 Crônicas 5,14, 1 Reis 8,11, quando a Shekhinah do Senhor, a nuvem trazendo a glória de Deus, se manifesta e todos não podem estar de pé. Nós vamos dissertar sobre isso quando formos falar sobre o Antigo Testamento. Nós vamos dissertar isso em hebraico. Então eles estavam totalmente em um ambiente de respeito. E eles são atingidos por um respeito de ver Elias e Moisés. De repente eles ficam assustados porque eles conseguem identificar que aquela nuvem que eles lembram dela do Antigo Testamento começa a se manifestar diante deles ali. Agora o mestre deles, o Rei Jesus, começa a ficar em glória diante deles. E de repente o Pai fala: este é o meu filho a quem me comprazo, a ele ouvi. Quando o poder da glória de Jesus se manifesta e a glória liberada pela voz do Pai se manifesta. Ou se vocês se esquecem do Antigo Testamento, que o Pai, quando ele começou a falar, começou a vir ser carregado de relâmpagos. E o povo tomou um susto. Ele, não, falai Deus comigo. Ou melhor dizendo, falai Moisés e não Deus. Não, preferimos escutar a voz de Moisés. De repente, a glória manifestada de Cristo ali, porque ele estava em glória, e a liberação da glória do Pai os faz cair pelo poder de Deus, rosto em terra. Eles não se prostraram. Existem algumas pessoas, não, pastor, existe uma diferença de cair para trás e cair para frente. Gente, não inventa moda, Não tenta acrescentar uma coisa que não existe no original. Aqui a gente não está brincando de tradução. Aqui eu estou falando de gramática. Aqui eu estou falando de estudo semântico. Aqui eu estou falando de raiz etimológica. Aqui eu estou dizendo o que o texto diz, não tem como fugir. Aqui eles não se prostraram. Se eles tivessem se prostrado aqui, existiria um vocábulo denotando, já cansei de dizer e torno a dizer mais uma vez, existiria um vocábulo denotando adoração, súplica, oração e um uma aplicação de um pedido a Deus. Mas isso não existiu. Absolutamente isso não existiu no texto. Estude as 3 narrativas. Estude a narrativa de Pedro, do primeiro capítulo de Pedro. Estude o capítulo inteiro que você vai ver. Não existe nenhum tipo de denotação de adoração, súplica, de pedidos a Deus, nada. Por isso a palavra não pode ser convertida em prostrar. Por isso que ele não caiu para frente em reverência, prostrando, não, ele caiu por terra.
Ele caiu rosto em terra, é a mesma coisa. Esse é o sentido do original. Então não tem como nós fugirmos aqui, nem tentarmos acrescentarmos nada. Aqui, pelo poder de Deus, eles caem em terra. Aqui a gente não está brincando de traduçãozinha e nem trazendo nada tendencioso. Aqui a gente está trazendo a verdade dos fatos. É isso que o original diz. É isso que o grego koiné diz. É isso que o grego que derivou do ático, conjunções do jônico. É isso que o grego realmente traz. É isso que o grego koiné traz. Esse grego vulgar traz, que foi o grego aplicado do Novo Testamento. É isso que o original traz. É isso literalmente. Epesan, cair. Esfodra, intensidade. Grande, extremo. Efobetesan, temor. Caíram quando o poder da glória de Cristo, em junção da voz do Pai, os fizeram cair por terra. Apóstolo dos gentios, homem de notável baixa estatura, reconhecido por um dos anciões como Homo tricubitalis, 1,37 de altura, aproximadamente 3 côvados de altura. Afinal de contas, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Saulo, Saulo de Tarso, nome pelo qual foi inspiração do rei Saul, desejo do coração da mãe e uma certa indução no coração do pai para que recebesse esse nome. Saulo, guerreiro do tempo antigo, pela sua própria fé, pela doutrina do farisaísmo que existia dentro dele. Saulo de Tarso, da cidade de Cilícia, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, estudante na escola de Tarso, pelo qual ele estudou filosofia e poesia grega. Outrora depois transferido para Jerusalém, aonde ele estudou toda a teologia da época hebraica e as leis, literalmente, do eterno Deus de Israel. Um guerreiro indomável que no seu tempo fez proezas em nome da lei e conquistou coisas que poucos homens tiveram a audácia que Saulo teve. Segundo o escritor de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 4, Saulo também era chamado de Paulo. Aproveitando esse momento aqui oportuno para nós dissertarmos um pouco sobre o nome de Paulo, existe uma doutrina corrente aqui no Brasil de que Jesus Cristo ele foi o responsável por trocar o nome de Saulo para Paulo. E dizem que até foi o próprio Cristo que chegou e disse: a partir de hoje seu nome será Paulo. Mas infelizmente as escrituras não trazem amparo para isso, nem tampouco nas traduções, menos ainda nos originais. E ainda muito menos ainda no seu contexto histórico. O nome de Saulo é trocado em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 4. Onde o escritor Lucas diz: Saulo, também chamado Paulo. E a partir daquele momento, Saulo ele é reconhecido como Paulo. Mas afinal de contas, o nome dele é trocado ou não é trocado? Saulo também tinha o seu nome Paulo. Saulo era o seu nome hebreu, que era Shaul em hebraico. E ele recebe o seu nome, que era distinto de Roma, ele recebe o seu nome romano, que era Paulo. Alguns acreditam que o seu nome era um nome grego, mas na realidade essa informação ela não procede, nem dos originais e muito menos de todo o fundo histórico que traz a instrução coerente ao nome de Paulo. Paulo era seu nome romano, era o nome pelo qual ele era reconhecido entre os romanos. Por quê? Porque afinal de contas o nome Paulo significa pequeno. E isso trazia a denotação que realmente mostrava quem ele era entre o povo. E era um nome muito comum naquela época. Mas o nome Paulo, ele derivou-se aproximadamente da onde? Existem alguns escritos que trazem uma intenção que ele tinha esse nome Paulo desde pequeno. Quando seus pais, principalmente o seu pai, conseguiu a cidadania romana e literalmente em homenagem à família de Pauli, deu o nome para Saulo de Paulo. Porque afinal de contas era um costume naquela época que sempre quando um cidadão literalmente recebia a sua cidadania romana, que fosse aplicado também nele um nome romano. Isso tudo fazia parte de um projeto de Deus, absolutamente um projeto de Deus. Mas existem também outras vertentes que dizem que
como Saulo tinha os nomes, o nome para o hebreu em si trazia um sentido de o que ele seria, literalmente o que ele seria, era como se Saulo olhasse para o seu passado, tendo as suas duas vertentes de nome, como Saulo e Paulo, e lembrasse do rei Saul e das perseguições que o rei Saul fez contra Davi. E sabendo ele que agora era uma nova fase da sua vida, optasse ele mesmo por si mesmo, que a partir daquele momento ele usaria o seu nome romano, porque afinal de contas, Saul perseguiu Davi, que era um servo de Deus, e agora ele como Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, que eram filhos e instrumentos de Deus. Existem também uma versão bem coerente também, pelo fato dele ter tido a sua nova vertente de nome. Quando Saulo começa a evangelizar, no capítulo 13, o procônsul Sérgio Paulo se converte a Jesus Cristo. Ele se converte ao reino de Deus. E como era de costume também naquela época, quando você conquista uma terra, você ganha o nome da terra. Quando você conquista algo de importância, você acaba ganhando o nome daquela importância conquistada. Sérgio Paulo, sabendo da importância que existia sobre ele como um grande representante naquela época político, ele dá o presente para Saulo, o seu sobrenome romano, que traria para Saulo uma grande abertura entre os romanos e os gentios. Não, como nós já sabemos, Saulo, ele agora seria o apóstolo dos gentios. E com o seu sobrenome Paulo, ele teria grandes aberturas entre os romanos e também entre os gentios. Ou você não se recorda de quando ele foi para ser preso pelos romanos e os romanos iam agredi-lo. O que ele fez? Porventura colocará vós as mãos em um cidadão romano. Como o cidadão romano sabia que o nome Paulo era o nome comum daquela época, automaticamente eles já retiram a mão de Paulo. Poxa, nós não podemos colocar a mão no cidadão romano. Mas a condição mais coerente disso ele tinha dois nomes e isso é um fato. Os sábios antigos, eles acreditam que pela primeira vez que Saulo foi chamado de Paulo, foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 4. Porque até aquele determinado momento, Saulo só se relacionava com os judeus. Mas a partir daquele momento, ele estava agora tendo um relacionamento um pouco mais ativo com os romanos e com os gentios. Então existem alguns estudos antigos que apoiam que pela primeira vez, Saulo ele recebe o seu nome ali e é reconhecido ali como Paulo. É bem simples. Saulo é inteligente. Ele sabe que agora no meio dos gentios ele poderia gozar dos benefícios de usufruir um nome romano entre ele. E isso foi de grande valia. Se você decorrer todo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que isso foi de uma grande valia para Saulo utilizar o seu nome romano de Paulo. O capítulo pelo qual nós vamos dissertar aqui é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Mas expressamente o versículo que nós vamos dissertar aqui é o versículo 4, aonde traz uma manifestação sobre-humana. E nós vamos observar aqui se essa manifestação sobre-humana, ela é, afinal de contas, derivada da fonte de Deus, ela vem literalmente de Deus ou não. Se Saulo aqui, ele realmente cai pelo poder de Deus, se existia cavalos ali, se ele foi desmaiado, o que afinal de contas aconteceu com Saulo ali. Então nós vamos ver o que realmente aconteceu com ele dentro de toda a narrativa para nós descobrirmos se o poder de Deus toca Saulo ou não. Eu gostaria que você acompanhasse comigo no capítulo 9, versículo 1 e observasse comigo toda a narrativa para você poder observar dentro de toda a regra contextual, dentro de toda a análise hermenêutica desse versículo, desse grande guerreiro da fé que nós temos, que é Saulo, e teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Amém? No capítulo 1 está escrito assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se de Damasco, na sua viagem, preste atenção, aproximando-se de Damasco na sua viagem, subitamente cercou-lhe
um resplendor de luz dos céus. Eu estou usando a tradução contemporânea de João Ferreira de Almeida, tá? E caindo por terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegues? Verso 5. E disse-lhe: quem é, Senhor? Versos 5 ainda a parte B. Respondeu-lhe o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Verso 5. Agora levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém saber. Verso 7, os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não viram ninguém. E aqui nós temos toda a decorrência do texto, que não altera nem um detalhe do versículo 4. Nós analisamos aqui com muito cuidado todas as versões em português sobre essa dissertação, sobre essa prosa, e nós analisamos também as versões em grego, e fizemos também aqui a análise exegética, e fomos até os papiros originais e observamos também o aparato crítico de Tischendorf. Eu estou fazendo questão de sempre destacar isso daqui, para que você não esqueça que nós estamos indo até o profundo. Nós não estamos trazendo aqui um estudo tendencioso e muito menos um estudo sem base, sem fundamentação, que é o melhor, certo? Nós estamos trazendo algo aqui realmente com fundamentos, bibliografia. Estamos trazendo algo aqui debaixo de todas as regras contextuais e de todos os parâmetros e regras que os estudos minuciosos e profundos pedem e literalmente exigem que sejam feitos, ok? É importante nós salientarmos uma coisa. Observe o versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia... Sabe o que me chama mais atenção? É esse verbo. Que verbo é esse? Absolutamente que verbo é esse? E caindo. Como assim? O porquê que ele não viu aquele resplendor de luz e caiu? Por que aqui o verbo caindo? Slow motion? Aquele resplendor o envolve sobre ele, ele começa a ir caindo vagarosamente? Como assim? De que jeito? Aqui nós temos aqui o verbo caindo, que ele está no particípio aoristo ativo no grego. Aqui no particípio aoristo ativo, esse verbo está determinando aqui na oração que Saulo ele começa a cair aos poucos. É como se ele fosse perdendo a sua força do corpo e fosse caindo aos poucos. Mas afinal de contas, pastor, esse verbo no original, ele cai ou ele se prostra? Ele cai em reverência, como algumas pessoas tentam afirmar, ou ele se prostra em reverência? Uma coisa que é bom você salientar, nós vamos nos próximos estudos, nos próximos vídeos, nós vamos explicar para você que tanto a tradução como nos originais traz uma grande diferença entre cair e se prostrar. Traz uma diferença extraordinariamente clara. Não tem como nós criarmos uma doutrina que quem cai para trás é o diabo e quem cai para frente cai em sinal de reverência. Queridos, no grego não tem essa filosofia nem essa ideologia. Não tem, desculpa a expressão no popular, não tem essa bobageira. Não existe isso. O grego existe uma aplicação coerente para prostrar-se, que traz o sinal de reverência, e cair. No grego, cair é cair, prostrar é prostrar. E no português é a mesma coisa. Cair é cair e prostrar é prostrar. Não existe um entre-meio nesse jeito. Não dá para nós criarmos conjecturas e começarmos a tentar dissertarmos coisas ou imaginarmos coisas aqui que não tem como. No grego não tem nenhum tipo de denotação para isso, quem cai para frente e nem quem cai para trás. No grego existe cair ou prostrar-se. No português existe cair ou prostrar-se. No hebraico existe cair ou prostrar-se. Não tem um meio termo aqui, ok? Então a primeira coisa que nós vamos dissertar, esse cair é cair ou é prostrar-se? Eu já vou adiantar para você e depois nós vamos escrever em grego aqui e você vai ver que realmente é cair. No original traz a condição de cair e não prostrar-se, ok? Então, mas vamos ver se o contexto, o pastor só está isolando o versículo. Vamos ver se o contexto aqui tira qualquer tipo de denotação aqui que realmente ele caiu ou não, ok? Vamos ver se isso realmente aconteceu aqui ou não. Primeiro, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote.
Muitas pessoas procuram bases bíblicas para saber se Paulo foi um homicida ou não. Aqui está dizendo que ele respirou ameaças e mortes. E mortes. Respirar aqui traz o sentido de ser algo natural. Algo que era comum de se fazer. Era algo que estava sendo uma prática comum dele fazer, além de estar recente para ele. Esse termo aqui no original traz o sentido disso, que era recente para ele, respirar, tava algo recente, ele respirar tanto as ameaças como mortes. Como os cristãos encontraram paz em Damasco, Saulo aqui, eu posso chamar de Paulo ou Saulo que não é errado, tanto faz os dois nomes aqui, que eram os nomes que ele tinha. Cada um na sua vertente, como já foi explicado. Saulo aqui no texto, ele não conseguia ver a paz dos cristãos. E como ele viu que existia cristãos em Damasco em paz, ele dá um jeito de ir atrás desses cristãos em Damasco para aplicar a mesma coisa que ele já vinha fazendo. Que era o quê? Ameaçar esses cristãos a terem medo de Jesus e ir embora correndo. Ou então, se eles não tivessem, ele ia ao extremo da morte com esses cristãos. Era o que ele fazia. Era literalmente o que Saulo fazia. Então aqui ele estava respirando tanto as ameaças que iam ao seu extremo máximo, que ia em altos níveis, como ao seu extremo das próprias mortes. Então era isso que ele estava respirando. Aqui o texto descreve que Saulo ele vai literalmente pegar cartas. Essas aqui não eram simplesmente cartas comuns, eram procurações do grande sinédrio, que vinha com o selo do anel do grande sinédrio. Ele estava aqui com uma procuração representando o sumo sacerdote. Você consegue imaginar um homem com uma procuração do sumo sacerdote daquela época, do grande sinédrio? Era uma assinatura do sumo sacerdote arrolada com todas as assinaturas dos anciões, com todos os anciões daquela época, dando para ele autorização, para ele perseguir, para ele, se necessário, matar, para ele fazer o que fosse necessário para parar aquilo que eles identificavam como seita. Naquela época o sinédrio era um negócio tão complicado que mesmo que se as pessoas estivessem praticando os costumes e a lei da época, se o sumo sacerdote achasse por bem que aquilo era uma seita, ponto final. A palavra dele era lei, absolutamente lei. Saulo, ele tinha autorização para perseguir presta atenção, todas as sinagogas daquela época. Ele estava ali literalmente como um general dos exércitos ali, para poder trabalhar nesse aspecto. E ele pega essa procuração e vai, aqui está dizendo que ele vai de encontro, para encontrar lá em Damasco aqueles daquela seita. Na minha tradução está daquela seita, mas essa tradução ela não está tão fiel às originais. A tradução mais fiel às originais é a tradução Almeida revisada e atualizada. Aqui no original, a palavra no original traz o sentido de caminho. Por quê? Porque os cristãos daquela época receberam o título de aqueles do caminho. Por quê? Porque Jesus Cristo ele era reconhecido como o caminho, a verdade e a vida. Então, como Jesus era o caminho, eles estavam perseguindo aqueles que eram do caminho, de Jesus. Você consegue me entender? E ele vai com a procuração para alcançar essas pessoas ali. Quando ele começa a aproximar-se de Damasco, subitamente, num piscar de olhos, um grande resplendor de luz, como diz aqui, um grande resplendor de luz o envolve. Saulo, ele não caiu pela luz. Saulo, ele não caiu por voz. E Saulo, ele não caiu por outras coisas que nós já vamos dissertar aqui, como desmaiado por cavalo. Existem pessoas que dizem que tinha um cavalo, que ele estava de cavalo. Nós vamos ver se realmente tinha cavalo aqui ou não, ok? Nós vamos ver. E aquele resplendor, quando o envolve, ele não cai, ele vai caindo. Ele vai sendo debilitado aos poucos. É como se ele resistisse aquilo e não conseguisse resistir e fosse caindo aos poucos por terra. Ele literalmente cai por terra ali. Literalmente ele cai por terra. Agora vem a primeira pergunta. Primeira pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Quem caiu? Saulo. Por que caiu? Porque um grande resplendor que o envolvia o fez cair. Agora, olha para você ver uma coisa. Primeira coisa que nós precisamos dissertar aqui. O que aconteceu com Saulo? Não, pastor, você não está entendendo. Ele desmaiou. Absolutamente, Saulo desmaiou. Agora eu te pergunto, se Saulo desmaiou, como que ele conseguiu discernir que era uma pessoa que falava com ele?
Segunda pergunta, como que ele conseguiu discernir, como diz o texto, verso 5, ó, e ele disse, quem é, Senhor? E respondeu-lhe. Primeira coisa, como que uma pessoa desmaiada consegue discernir que esse és aqui está trazendo a sentença de uma pessoa, ok? Como que ele conseguiu discernir que era uma pessoa que falava com ele, que aquele resplendor tinha uma forma, e que aquela forma era de uma pessoa, e além do mais, que aquela pessoa era senhor de alguma coisa? Como que ele conseguiu discernir que aquela pessoa era um senhor? A palavra senhor significa dono, em hebraico e em grego, porque o grego recebeu a raiz hebraica para denotar essa condição de senhor. Saulo aqui ele consegue definir literalmente que aquela pessoa era um senhor. Era absolutamente um senhor. Você consegue entender isso? Um senhor. Senhor do quê? De quê? Ele já consegue discernir. Como que uma pessoa desmaiada consegue fazer isso? Como? Como que ele conseguiu escutar a voz levanta-te, se ele estava desmaiado? Não, pastor, então ele não está desmaiado. Então tá bom, agora eu quero ver se o senhor poder me responder isso aqui. Saulo estava de cavalo. Ele saiu, o senhor acabou de dizer que ele estava com uma procuração. Ele foi como um oficial. Tá, primeira coisa. Será que o escritor Lucas, que era médico, formado, preste atenção, ele era formado. Era um homem que conhecia muito bem o dialeto, conhecia muito bem o grego koiné, que é o grego ático, com junções de expressões do jônico e com enriquecimento das linguagens correntes da época ali. Era o grego koiné, um grego vulgar. Lucas conhecia muito bem o grego, porque ele era grego. Será que Lucas, com toda a sua inteligência, não saberia escrever, sendo que existem tantos detalhes aqui na narrativa, que Saulo estava de cavalo? Estude o livro de Atos e procure um cavalo aqui. Nem na tradução e nem no original nós encontramos que Saulo estava de cavalo. Existem conjecturas. Aqui nós não estamos falando de conjecturas. Aqui nós não estamos falando de verdades subjetivas. Aqui nós estamos falando de verdades absolutas, verdades objetivas. Verdades absolutas. Não existe nenhum tipo de amparo, hermeneuticamente dizendo aqui, para amparar que ele estava de cavalo. Pastor, a distância era muito grande, ele tinha que pegar um cavalo. Isso é uma conjectura. Você pode provar que ele estava de cavalo? Existe a condição de provar que ele literalmente estava de cavalo? Agora vamos para o texto para a gente ver se ele estava de cavalo. Primeiro, se ele estivesse de cavalo, a classificação gramatical do verbo cair aqui, ó, que tem sua raiz pípito, não viria de forma alguma, preste atenção, no particípio auristo ativo. De maneira alguma a gramática daria isso. A colocação que não daria de maneira alguma que ele haveria caindo. Imagine, ele está com um cavalo. A luz, aquele resplendor o envolveu rapidamente, subitamente, bem rápido. Depois desse envolvimento rápido, você acha que o cavalo ia levantar devagarzinho, colocar ele de pé. Agora, como que ele ia conseguir cair em câmera lenta? Me explica isso, por favor. Como que ele cairia em câmera lenta uma vez que o cavalo ia se assustar e jogar ele para cima? Me explica como. Já aconteceria um milagre aí, porque a luz ia segurar ele para ele cair lentamente. Aí é mais um milagre, se você quiser pensar desse jeito. Agora, como que ele conseguiu cair dessa forma? A Bíblia Sagrada diz que ele foi caindo, literalmente caindo. Não existe cavalo nenhum aqui. Que cavalo que consegue se assustar em slow motion? De que forma? Me explica isso, por favor. Não, pastor, Não, mas eu não estou convencido. Ele não está convencido? Então vamos ver uma coisinha aqui, fazendo favor. Olha aqui para você ver, ó. Verso 5. Ele diz... ele disse, quem é, Senhor? Ele responde, respondeu-lhe o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6, levanta-te. Aí levanta, não, pastor, ele vai falar levanta-te para Saulo, porque afinal de contas ele tem entendimento. O cavalo caiu, levantou sozinho. Ah não, tá, beleza, tranquilo. Entra na cidade e lá te será dito o que convém. Os homens que iam com ele, espantados ouviram a voz e não vendo ninguém. Aqui tem um detalhezinho aqui que nós vamos acertar, que não faz parte acerca de uma coerência do verso 7 aqui, tá? Mas deixa isso para depois. Verso 8. Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não viu coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram para Damasco. Interessante.
Então, agora eles guiam ele pela mão. Cadê os cavalos? Cadê o registro que pegou o cavalo dele aqui e levou junto guiando? Aonde está o registro disso? Não existe nem na tradução e nem nos originais. Então aqui não tem cavalo algum. Aqui ele não caiu porque o cavalo o assustou e o lançou por terra. Absolutamente. Então é importante nós termos consciência de uma coisa, querido. Nós não estamos aqui conjecturando, nós precisamos usar fundamento. Primeira coisa, verdades e fundamentos. Qual é a verdade? Ele caiu. De que jeito? De cavalo. Então me mostra se o fundamento é verdadeiro. Se o fundamento ele tem solidificação. Aqui eu estou trazendo fundamentos que têm solidificações. Eu estou indo dentro da raiz do problema para descobrir se realmente é isso ou não. Agora nós precisamos dissertar algumas coisas que são extremamente importantes. Absolutamente importantes. Eles disseram aqui, olha para você ver o que eu escutei. Disseram sobre cavalo. Disseram que ele caiu desmaiado, nós já dissertamos. Falaram aqui que... ele tinha epilepsia. Meu Deus do céu. Epilepsia. Então a epilepsia só deu ataque em Paulo justamente no momento dele ver aquele resplendor. Conheço muito bem as doutrinas que são aplicadas nesse aspecto para a epilepsia. Nós trabalhamos em culto e vemos pessoas serem curadas de epilepsia. Literalmente. Pastor, ele estava endemoniado. A Bíblia Sagrada sabe muito bem descrever quem está possesso e quem não está possesso. A Bíblia Sagrada sabe muito bem descrever isso. Absolutamente. O engraçado é que eles denotam também que Saulo, ele cai de susto. Ele tem um susto e por isso ele cai. Se ele tivesse tido um susto, eu perguntaria para você, susto do quê? E de quem? Não, o senhor acabou de dizer que era Jesus. Ele pergunta, quem és, Senhor? Ele literalmente pergunta, quem é, Senhor? Se ele tivesse tido susto, no mínimo Jesus Cristo diria para ele, não temais. Porque o susto seria um fruto de um medo dentro dele. E dentro dos originais nós teríamos uma palavrinha chamada phobos, ou phobio. Nós já dissertamos na passagem de Mateus como efobetesan, que é uma das ramificações dessa raiz. E isso nós encontramos aqui no texto. Absolutamente nós encontramos. Paulo foi impactado pelo poder de Jesus Cristo. Impactado. Só depois desse impacto que o leva ao chão pelo poder de Deus é que ele se transforma nesse poderoso homem de Deus que ele assim o foi. E escreve epístolas maravilhosas e coisas grandiosas. Até o próprio Gamaliel, queridos, até o próprio Gamaliel chamou a atenção dele. E nem Gamaliel, que era o seu tutor de fé, era o seu mestre de fé, conseguiu nenhum tipo de resultado dentro dele. Só depois que ele cai pelo poder de Deus. Nós precisamos observar coisas aqui, queridos, que são literalmente de grande valia. Primeiro, segundo a hermenêutica, existem algumas perguntinhas. Quem o derrubou? Por que o derrubou? E o que aconteceu com ele? Aqui nós vemos que esse resplendor tinha uma forma. Que forma era essa que esse resplendor tinha? Absolutamente que forma era essa? De uma pessoa. Agora, quem era esta pessoa? Absolutamente quem era essa pessoa? Primeiro, não era simplesmente um resplendor de luz. O fundo histórico conta uma coisa interessantíssima aqui. Saulo não estava dentro de um templo. Saulo estava no meio de uma estrada, no meio de um mato normal, de um ambiente assim comum, à luz do dia. Aquele resplendor brilhou mais do que o sol, absolutamente mais do que o sol. Segundo, quem o derrubou? Jesus. Quem o fez cair por terra? Jesus Cristo. O resplendor da glória de Jesus o fez cair por terra. Absolutamente. Agora, tudo bem, pastor, então tá bom. Quem o derrubou foi Deus. Então ele caiu pelo poder de Jesus Cristo, que é Deus. Perfeito. Segundo a hermenêutica, o que aconteceu com ele? Eu tenho algumas coisinhas para dizer para você o que aconteceu com ele. Primeira coisa, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? O propósito dele era sair, chegar em Damasco. Primeiro que ele não conseguiu chegar em Damasco. O propósito dele já foi cancelado. Segundo, ele descobriu, o que mais que ele queria fazer? Prender essas pessoas e levar essas pessoas até Jerusalém. Lá essas pessoas seriam processadas, julgadas e condenadas à prisão ou até mesmo mortas. Era isso que iria acontecer com eles, certo? Pastor, mas quem que eles iam pegar ali? Desde criança, jovem,
mulher, homem e idoso, se fosse necessário. Qualquer pessoa que professasse aquilo que aos olhos deles, os olhos dele naquela época, até aquele momento, era literalmente uma seita, ok? Agora, olha para você ver que coisa interessante. O que aconteceu então com ele, pastor? O propósito dele mudou, tudo bem, o que mais? Só o propósito? Se a gente já sabe, o que mais? Vamos lá. Primeira coisa, Saulo de Tarso, Jesus não era senhor dele. Ele olha e descobre um senhor. O senhor dos judeus, ou melhor dizendo, o senhor dos cristãos, torna-se senhor dele em um segundo. Ao cair pelo poder de Deus, Jesus já torna senhor dele em um segundo. Porque quem é senhor é dono, e quem é dono manda. Ele vai ali para perseguir Jesus, cai pelo poder de Deus e Jesus já dá uma ordem para ele. Eu quero que levanta-te e vai para lá, e vai para Damasco, entra dentro da cidade, que lá eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Já virou senhor dele. Em um segundo já virou senhor dele. Ali nós temos Saulo ganhando a salvação. Saulo é salvo ali. Ele recebe a sua conversão. Por quê? Porque ele estava indo para um caminho para fazer algo. Automaticamente o caminho dele é convertido em outra coisa. Saulo já recebe a conversão. Eu poderia parar por aqui. Absolutamente eu poderia parar por aqui. Mas só isso não. Ele cai pelo poder de Deus e tem visões. Teve, já vou te dizer o momento das visões. Depois que ele cai pelo poder de Deus, ele fica 3 dias separados. E durante 3 dias ele tem visões insondáveis. Absolutamente insondáveis. Depois que ele cai pelo poder de Deus, ele ouve a voz de Deus. E de uma das pessoas da Trindade, que é a própria voz de Jesus Cristo. Pastor, tem mais coisa? Claro que teve. Ele foi transformado. Pastor, não. Ele só foi transformado depois de cair pelo poder de Deus. Só depois que ele cai pelo poder de Deus que ele é transformado. Ah, não, então não teve resultado nenhum, não teve não. Ah, acabou tudo isso, tem um detalhezinho. Ele tinha planos e Jesus frustra os planos dele e mostra para Saulo qual era o seu verdadeiro propósito. Saulo imaginava que ele tinha nascido para ser um fariseu, nascido para defender a lei judaica. E quando Jesus se encontra com Saulo, Jesus mostra para ele qual é o seu propósito de vida. Jesus mostra para Saulo para que ele nasceu. Jesus mostra para Saulo qual é a sua visão, que era a revelação do seu propósito de vida, e mostra para ele qual era o chamado dele. Agora ele seria um apóstolo dos gentios. Aí nós falamos assim, não aconteceu nada depois que ele caiu pelo poder de Deus? Imagina se não. Imagina se não aconteceu absolutamente nada depois que ele cai pelo poder de Deus. Agora eu vou um pouquinho mais longe com você. Quantas epístolas Saulo escreveu com o seu nome romano como Paulo? A grande maioria do Novo Testamento foi escrito por esse grande guerreiro. Saulo, ele é retirado, fica 3 anos numa cidade, volta para Jerusalém, conversa com os discípulos, depois fica 14 anos separado e depois volta para pregar um evangelho absoluto em Cristo Jesus. Um dos grandes doutrinadores da igreja hoje é Saulo. Não é isso? Não é Paulo? Não é ele? Agora eu te pergunto, qual foi o propósito de Jesus fazê-lo cair pelo poder de Deus? Qual foi o propósito? É simples. Saulo havia escutado o evangelho de Jesus Cristo. Isso não tinha tocado o coração dele. Não tinha nada que movia o coração de Saulo. Ele havia literalmente visto e ouvido, melhor dizendo, o evangelho de Cristo Jesus. Havia ouvido literalmente grandes sinais e maravilhas que Jesus Cristo tinha feito naquela época. E isso não tinha mexido no coração de Saulo. Olha para você ver que interessante. Ele tinha visto a fé dos discípulos. Ou afinal de contas você não viu quantas pessoas que morreram nas mãos dele por meio de Jesus? Quantas pessoas que ele oprimiu, literalmente oprimiu, e essas pessoas mantinham a fé em Jesus Cristo? Isso não mexeu com o coração de Saulo. A sua primeira aparição é no capítulo 7 de Atos, onde começa-se a dissertar acerca de Estevão. Saulo começa a ver a intrepidez de Estevão, a sabedoria incrível de Estevão para conversar com todos aqueles anciões daquela época. E isso não move o coração de Saulo. Saulo tem a notícia de ver Estevão com a face de um anjo. E isso não mexe no coração de Saulo. Isso não traz Saulo a ser convertido a Jesus Cristo. Ele vê a morte de Estevão. Ele vê o amor de Estevão até a morte diante de todos. Ele vê Estevão dando uma declaração, olhando para o céu e vendo a Jesus Cristo de pé no seu trono. E aquilo não mexe com Saulo. Eles pegam as vestimentas
de Estevão, em uma função profética, que uma outra hora nós conversamos sobre isso, e lança sobre os pés de Saulo. E nem aquilo move com o coração de Saulo. Eu vou um pouquinho mais longe para conversar com você. Paulo só foi Paulo porque ele caiu pelo poder de Deus. Paulo só foi Paulo porque ele caiu pelo poder de Deus. O resplendor aparece e Saulo não se converte. Mas quando ele tenta lutar contra o seu corpo e ele perde controle do seu corpo, ele descobre que existe um Senhor maior do que ele mesmo. Ele descobre que existe um poder maior do que ele mesmo. Saulo só escreveu as grandes epístolas depois de cair pelo poder de Deus. Pastor, qual foi a primeira ação que aconteceu com Saulo? A primeira não foi conversão, foi cair pelo poder de Deus. Qual foi a primeira evidência do reino dentro dele? O poder do reino que o lançou por terra. Essa foi a primeira evidência. Essa foi a primeira manifestação do reino de Deus dentro dele. Se Saulo não tivesse caído por terra, ele não teria Jesus como Senhor. Eu estou falando aqui de tradução, eu estou falando aqui de grego, eu estou falando aqui de toda a condição hermenêutica e gramatical do grego. Eu não estou aqui brincando. Se Saulo não tivesse caído pelo poder de Deus, ele não teria reconhecido Jesus Cristo como Senhor. Agora nós temos um dos maiores escritores de epístolas, um dos maiores doutrinadores e midrashitas que existia naquela época, um dos grandes instrumentos poderosíssimos que foi até a morte por amor a Cristo Jesus. Um poderoso instrumento que Jesus fez questão de aparecer perto dele. Só que Jesus disse assim: eu vou mostrar para ele uma coisa que vai realmente trazer ele à conversão. Só depois que Saulo cai pelo poder de Deus, ele se converte a Jesus Cristo Senhor. Absolutamente ele se converte a Jesus Cristo Senhor. Agora nós vamos observar dentro do grego e nós vamos ver, você que gosta de grego, você que quer ver dentro da raiz para você ver o que aconteceu. Se Saulo cai ou se ele se prostra. Se ele literalmente cai ou se ele se prostra. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Dá uma pausa. Então vamos lá. Vamos descobrir aqui isso em Atos capítulo 9, versículo 4. Afinal de contas, cai ou não cai? Se prostra ou não se prostra? Eu já disse para vocês na gravação que ele caiu. Agora vamos para a prova. Vamos ver aqui se no grego realmente ele caiu ou não. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Qual que é a palavra? Qual que é o vocábulo em grego aqui que está empregado no capítulo 9, versículo 4? É o vocábulo pesson. Vamos lá. Ó. Pé, som. Esse é o vocábulo. Qual que é a classificação gramatical desse vocábulo? Ele é um verbo, particípio, aoristo, ativo, nominativo, singular, masculino. Essa é a classificação gramatical do verbo pesson. Qual que é a raiz desse verbo? Cair. A raiz desse verbo é cair. Eu já expliquei uma vez, vou continuar explicando várias e várias vezes a mesma coisa. Qual que é a condição para se traduzir como prostrar-se? No grego não tem conversa. No grego é cair ou prostrar. Não tem essa de cair para frente, cair para trás, cair para o lado, cair para o outro. Isso não existe no grego. No grego existe ou cai ou se prostra. Qual que é a condição, qual que é a regra gramatical e contextual do texto para se aplicar que o cidadão ele cai ou ele se prostra? É simples. Nós precisamos de um vocábulo que denota, no caso aqui, a queda, certo? Esse vocábulo aqui, no caso, no particípio aorista ativo, ele é traduzido como caindo, que nós já falamos sobre ele, certo? E eu preciso também de um vocábulo que denote adoração, súplica, rogar ao Senhor, mas tudo que esteja relacionado com Deus, tá? Precisa estar relacionado com Deus, ok? Se você prestar atenção, você fala, pastor, mas Saulo não conversou com Jesus? Saulo falou com Jesus. Não existe nenhum vocábulo cuja sua tradução e nem a sua raiz traz a denotação disso. Não existe nenhum vocábulo para isso. E segunda coisa que é importantíssimo eu e você prestarmos atenção aqui.
Absolutamente importantíssimo. Saulo vai adorar quem? Ele nem sabia quem era. Quem que se identificou? Foi Saulo que reconheceu que era Jesus? Ele nem sabia quem era Jesus. Saulo simplesmente pergunta: quem é, Senhor? Ele reconheceu que era uma pessoa e um Senhor. E mesmo depois de Jesus se identificar, ego eimi sous, mesmo depois dele identificar: eu sou Jesus, a quem tu persegues, aí sim, literalmente, Saulo começa a ter consciência de que ele está conversando, mas ele em nenhum momento ele pratica adoração depois daquele momento. Depois ele descobrir quem é Jesus Cristo. Saulo aprendeu muitas coisas aqui. Saulo aprendeu que quem persegue os cristãos persegue o dono dos cristãos. Ele viu que quem ele estava perseguindo era uma pessoa, e essa pessoa era dono de quem? Dono dos cristãos. E ele viu que perseguindo os cristãos ele estaria literalmente perseguindo o próprio Jesus Cristo. Saulo aprendeu muita coisa com essa circunstância. Ele literalmente aprendeu muitas coisas. Mas como nós estamos observando aqui, ó, a raiz desse verbo é, aqui ó, cair. Qual é a raiz? A famosa. Aqui ó, pípito. É a famosa raiz, que vem da raiz hebraica nafal, para você sempre lembrar. A raiz é cair. Quando que ela seria traduzida, porventura, qual que seria a única exceção para ela ser traduzida como prostrar-se? Seria literalmente se existisse um vocábulo denotando tais coisas. Não consta esse vocábulo nos originais, nem nos melhores papiros. Nós estamos usando a versão de Tischendorf, que é a versão mais fiel. Pode analisar as 7 a 8 versões em grego que tem hoje, que são as mais coerentes. Nenhuma delas trazem esse vocábulo. Analisamos o aparato crítico de Tischendorf, e literalmente nós encontramos nada lá, nenhum tipo de variante que pelo menos denote que está faltando. Não existe uma variante que denota que está pelo menos faltando um vocábulo de adoração lá. Então, em Atos 9, versículo 4, Saulo cai. Pelo poder de quem? De Deus.